E aí, pessoal, aqui é a Rainara e você está acompanhando mais uma semana de Isso Não é Teatro. E a nossa convidada de hoje, carioquíssima, é fotógrafa e também é graduada em cinema, Mariana Salles. Olá, todo mundo que está ouvindo. Hello. Estilo carioca mesmo. Vamos de 021. Vamos lá. Ô, Mari, conta pra gente um pouco de você, pra abrir essa conversa legal. O que você fez, o que você faz, como você começou nesse mundo aí da arte, do cinema. Conta pra gente. Conto. Eu acredito que foi um processo muito natural para mim, porque eu estava até pensando nisso, que eu com meus 10 anos peguei aquela câmera de filme, câmera fotográfica de filme da minha mãe, comprei meu filme e fui fotografar os animais da família, né? Desde pequena eu já gostava de filmar, fotografar. Meu presente de 13 anos foi a digital, né? Aquelas bem antigas digitais, sabe? E eu pegava e filmava tudo, fotografava tudo. E depois eu comecei eu ganhei uma câmera melhor ainda das compactas digitais, daquela época de 2010 da vida, sabe? E, se eu não me engano, era Sony. E eu tirava muita foto, eu filmava muita coisa. Eu tenho aqui um arquivo gigantesco de filmografia e fotografia da família, sabe? Pessoal, os meus familiares não têm noção do que eu tenho. Eles sempre se assustam quando eu mostro. Eu tenho muitos vídeos editados. Então, o que acontece? Desde que eu tenho acesso a um computador, eu já mexo com audiovisual. E aí, em época de se formar, né? Final de ano, assim, o que eu vou fazer na faculdade? E a comunicação me chamou a atenção. E eu pesquisando, se eu não me engano, no site da UF, que é uma das faculdades cariocas, no caso pública, federal, que tinha cinema, eu percebi que o audiovisual que eu estava procurando era interessante no curso de cinema. E aqui no Rio tem a UF, tem cinema, se não me engano, a UF, tem a... Eu já não me recordo direito quais são que tem. E eu iria fazer um segundo vestibular para tentar passar para letras, porque eu gosto muito de estudar línguas. Só que aí é uma decisão aqui da família, a gente decidiu então que eu iria para particular de cinema. E então eu comecei a estudar de fato o audiovisual. E durante o curso de cinema, eu fiz o curso de fotografia no Senac aqui do Rio de Janeiro. E foi quando eu comecei a trabalhar. Foi curso de 4 meses. Eram 3 dias na semana, 4 horas de curso. Muita parte teórica e muita parte prática do curso de fotografia. E me formei e a partir daí eu já comecei a trabalhar com fotografia. Eu estagiei em um filme, estagiei numa produtora como produção, porque eu acho que, virginiana que eu sou, a produção me chama bastante atenção. Eu era aquela pessoa dos grupos da Bem faculdade. entendo. Não, era Uau, assim, o pessoal temos ficava duas como? virginianas aqui hoje, então. É. Nossa, esse podcast vai ser organizado demais. Vai ser organizado. Deixa, assim, fazer um negócio aqui com as minhas perguntas, que tá tudo bagunçado. Gente, deixa eu arrumar. Fala aí, Mari. Vou falando, então. E aí, nos grupos da faculdade, era assim, o roteiro sou eu, tá maneiro, tá isso aqui. Não, porque a direção é minha, o som é meu, a edição é minha, e ninguém se movimentava para começar a filmar. Aonde vai ser, ninguém sabe. Quando vai ser, ninguém sabe. Eu ficava nervosa, falei, como assim? Vocês estão criando tudo e não vão fazer nada. Aí, naturalmente, eu comecei a pegar essa parte e falei, vambora, vamos fazer acontecer. Aí eu começava a ligar para cá, ligar para lá, resolver aqui. E eu, basicamente, mesmo sem ter total consciência, eu fui para a parte de produção. E aí, as matérias de produção começaram a aparecer. E eu fui entendendo que o que eu mais gostava dentro do cinema era a produção. Mas leia-se isso na parte prática. Quando eu digo prática, eu me refiro ao o mundo do cinema fora do estudo, né? Porque é muito difícil trabalhar na área de cinema. Então, eu escolhi a produção por causa disso, mas não é a minha grande paixão, né? E aí, eu sou muito amiga da Rai, a gente se conheceu por causa da Disney, sempre fui muito fã de Disney, e ela acompanhou a minha saga da minha monografia, que foi sobre, basicamente, a mise-en-scène do Fantasma da Ópera no filme. Que eu não estava satisfeita com isso. O mundo musical, para mim, foi apresentado pelos filmes.
Só que o Fantasma da Ópera foi um filme que, após eu assistir a gravação dos 25 anos do Fantasma da Ópera pelo Que é West incrível. End, que é incrível, eu não sabia o que era Fantasma da Ópera. Eu fiquei revoltadíssima com a falta de mise-en-scène, na minha opinião, e de alguns teóricos que eu pesquisei. Tive que ir atrás de teóricos e conseguir embasamento para isso. E eu pesquisei exatamente sobre isso. Aí acho que vem aquela já apresentando o tema de hoje, acho que tem a ver com o tema do nosso podcast de hoje, né? O que é a atuação para o filme, o que é a atuação para o teatro e aonde não precisa separar tanto assim, e o que pode separar. Vou parar de falar agora. Será que a gente vai falar de Bollywood hoje? Vamos, impossível não falar. Eita, nós, chegou o momento. Graças a Deus, meu momento. Chegou o momento, mas não vamos falar agora. Espera um pouco. Não, agora não, agora não. Virginianas, vamos organizar isso aí, hein? Vamos organizar. Tem uma pergunta para você, Mari. Você falou um pouco do... Você é formada, certo? Certo. Em cinema. Então, eu quero perguntar para você qual que foi o seu maior desafio durante a sua caminhada aí nesse curso? Da faculdade, certo? Isso. O maior desafio? Eu acredito que foi escrever monografia, porque é escrever, né? Foi muito... Porque, assim, o tempo todo na faculdade, os trabalhos eram feitos em grupo. Então, a gente apoiava um ao outro. E dentro, mesmo nos pequenos, dos exercícios de aula, até mesmo nos filmes que foram para festivais, que foram premiados. Todo final de curso, a turma se junta e faz um grande filme. Aí, o que acontece? Um grande curta, na verdade, né? Uhum. Mas bem produzido, porque primeiro tem a parte do roteiro, aí você coloca o seu roteiro, os professores escolhem qual vai ser o roteiro, e a equipe se cria. E então, tudo isso foi feito em equipe. Então, para mim, foi passar para a parte teórica e colocar tudo que eu sentia, tudo que eu via em relação à parte artística, em termos teóricos e bem desenvolvidos na escrita. Uhum. Eu não sei se essa era a resposta que você queria, mas qualquer coisa... Não, legal. Esse negócio de escrever, né? Tipo, é bem difícil para mim também, porque, querendo ou não, é a teoria daquela coisa que você vai pôr em prática e pode ser muito legal, mas pode ser uma coisa meio desafiadora, meio... talvez não dê muito certo, né? Eu concordo. Nossa, gente, pra mim, fazer 1000 vezes mais fácil do que parar pra escrever. Mas 1000 vezes. Isso. Mariana, vamos agora falar um pouco sobre atuação para cinema, porque a atuação para cinema ela é bem diferenciada, a gente já conversou sobre isso. Ela é diferente da atuação para o palco, ela é diferente da atuação para novela, né? Cinema ele é muito mais imagem e do que falas, né? Certo. Gente, tô fazendo um curso agora, tá? De atuação para cinema, então eu tô assim, super por dentro. E aí eu queria que você falasse, assim, a sua visão, porque a Mariana não é atriz, né? Não. Mas ela faz a parte de produção, ela é cineasta e ela é apreciadora da arte, do teatro, além da do cinema, obviamente, já que ela é formada. Então, eu queria que você falasse a sua visão da atuação para o cinema. Certo. Era engraçado que, enquanto você estava falando sobre o seu curso, fiquei lembrando das minhas matérias que eu tive na faculdade. E varia, assim. Se a gente parar para pensar na diferença com o teatro, é muito óbvio, né? A dinâmica. É basicamente isso, porque num teatro você está em um palco, o resto está na plateia, e mesmo com o microfone, a pessoa tem que te ver, tem que te ouvir, ainda mais que às vezes não há microfones, então você tem que fazer... Isso é básico, né? Todo mundo do teatro, qualquer senso comum, a pessoa já encontra essa relação, que no teatro você tem que fazer tudo maior. Eu não quero nem usar a palavra exagerado, porque isso é relativo, mas é maior para o teatro que para o cinema. Então, é até comum os atores de teatro virem para o cinema e fazerem... Eu tive muito isso, porque, inclusive, nesse trabalho final da faculdade, que junta a turma, por causa do meu... Isso que eu acabei de lembrar. Por causa dos meus muitos anos dançando balé, a diretora quis que, ao invés de ficar na produção, que eu ficasse na preparação de elenco.
justamente porque eu conheço o corpo, que eu poderia ajudar, e eu fiquei com um pouquinho da direção, tirando da protagonista, eu fiquei com o resto. Não digo direção, se ela escuta falar isso, eu ficar chateada. Eu não fiz a direção das meninas, mas eu fiquei, assim, trabalhando corporalmente a voz, o corpo delas no filme, porque elas estavam ainda muito teatrais. Então, pro cinema, você tem que ter total consciência que tem um microfone perto de você e uma câmera. Pode estar distante, mas a lente está ali te aproximando. Então, mesmo que esteja distante de você, mesmo que seja um plano muito aberto, vai estar ali próximo de você. O cinema vai dar um jeito do espectador ver o que está acontecendo. O teatro não tem isso. Então, vamos partir pelo óbvio. É uma coisa mais contida. Mas ele não É bem natural, né? É mais natural. Com certeza, a fala, ela tende a ser mais natural. Isso até, inclusive, sempre é uma discussão, né? Porque a maneira que se fala nos filmes, nas produções brasileiras, a interpretação do ator pode até estar condizente com o cinema, mas nem sempre está condizente com a realidade, né? Isso já é uma outra discussão. Por exemplo, as gírias, né? É uma fala muito rígida. Não, mas as pessoas falam com gíria, né? Aqui mesmo, um papo formal / informal, nós usamos gírias. No cinema, numa fala treinada, talvez não fosse nem assim, enfim. Em relação às novelas, eu vejo muito que as novelas são caricaturas dos personagens, né? No cinema não vê tanto isso. Principalmente quando você for para comédia, né? A comédia é sempre um personagem, ele é muito uma caricatura de um traço do ser humano, enfim. E no cinema tende a ser um pouco mais normal, um pouco mais natural. E eu acho que, assim, existe também toda a concepção de que em relação ao produto audiovisual, a novela, isso todo mundo que estuda o audiovisual sabe que novela é para ser escutada e cinema é para ser visto. Então, o cinema é contado pela imagem. O cinema começou por imagem. Depois que o cinema veio com a narrativa. Começou com os irmãos Lumière ali, eles descobriram a maneira de você, com vários frames, né, várias capturas de imagem, tornar animado. E foi assim que pela primeira vez foi filmado. Foi aquele trem chegando na plataforma. Dica para quem gosta de cinema. Um filme muito bom, muito mágico. O Hugo Cabret. Agora eu esqueci o nome. Isso, conheço. Hugo Cabret, bota no Google. E mostra o Méliès e um pouquinho dos irmãos Lumière. O Méliès foi o primeiro cineasta a colocar narrativa no cinema. E ele era do mundo do circo, né? Da mágica do circo, esse paralelo, se eu não me engano. E a gente estuda toda essa história de cinema no curso. Então, é importante entender que o cinema ele vai ser imagem. A narrativa do curso principal do filme, da narrativa, vai ser contada pelas imagens. Claro que há diálogos, até porque os personagens são feitos por diálogos, não digo feitos por diálogos, é comum que as pessoas conversem. Então, há momentos de importância de diálogo. Porém, muito vai ser contado por imagem. Já a novela, a imagem não vale tanto. A minha avó vê novela costurando. Então, assim, ela é para ser ouvida. Você vê todo o cuidado de todas as áreas do cinema, do audiovisual, toda a produção da imagem, só que ela é contada por fala, né? Mas acho que é isso. A novela meio que veio para substituir o rádio, né? Certo, eu não cheguei a estudar exatamente essa passagem, mas acho que é, né? Eu também não cheguei a estudar essa passagem, mas eu tô supondo. Antigamente tinha as radionovelas e tal, e foi meio que tipo... Sim, inclusive... Aí depois que veio a TV, que foi saindo pra fora o rádio. Bom, a gente fala que aqui no cinema, principalmente aqui no Brasil, a gente faz um cinema bem diferente, a gente tem que tomar cuidado com a fala rígida, porque uma coisa é um roteiro lindamente escrito, né? Outra coisa é você falar e o roteiro ele ficar engessado parecendo um robozinho, a nossa língua tem muito disso. E aí eu queria já puxar um pouquinho assim, antes de falar sobre o seu TCC, sobre o Fantasma da Ópera, sobre Bollywood, porque Bollywood é um caso à parte, assim. É bem oposto de Hollywood, é um negócio alegre, é um negócio que o povo chora mais que novela mexicana, os atores são ótimos. É um negócio muito louco que, tipo, tem uma linguagem própria e é naturalista, mas naturalista de um jeito um pouco exagerado. Então eu vejo que muitos filmes
óbvio que não todos, mas os filmes que eu mais gosto, que são aqueles blockbusters, né? Que são os mais famosinhos, com muita música e tal, eles façam uma coisa bem teatral num filme. É muito teatral, coreografado. É como se fosse um musical mesmo. É muito bonito de ver. E a gente vê um negócio desse e fala, nossa, que legal. Aí a gente vai ver o filme do Fantasma da Ópera de 2005, 2004, 2005, e a gente fala, putz, agora disserte Algo de sobre esse errado não Fantasma da está Ópera. certo quando você vê o filme. Não, eu não posso trazer muitas pedras para esse filme, porque ele é porta de entrada para o musical de muita gente, inclusive minha. Como é que eu comecei a gostar de musical? Claro que na minha infância eu assisti muitos clássicos da Disney e a grande maioria é musical, mas não foi nem isso. Foi. Eu não lembro se veio primeiro. Moulin Rouge de fato veio primeiro. Então eu assisti Moulin Rouge ao mesmo tempo que assisti High School Musical. Então, assim, uau, amo ambos. E eu acho que nessa de eu só ficar falando sobre isso, eu só falava sobre Moulin Rouge, eu só falava sobre High School Musical. E se não me engano, meu padrinho falou: olha, tem um outro musical. E se eu não me engano, ele me deu o DVD de Fantasma da Ópera. E eu assisti, né, pela primeira vez pelo DVD e eu me apaixonei ali. Assim, não digo que me apaixonei tanto quanto Moulin Rouge ou High School Musical, e existe um porquê óbvio, a falta da mise-en-scène ali que o teatro tem, que ali ficou pecando, porque aí vem todo o motivo do meu TCC, né? Mas eu queria dizer que não podemos estar jogando tantas pedras, porque o canto legítimo, né, a técnica... Querendo ou não, ele tem seus méritos. Sim, tem. E assim, uma coisa que a gente critica aqui, para muitos é um alívio. O canto é mais leve, né? A atuação é mais leve, não é uma coisa que a gente espera que a gente vê no teatro. Mas então, Mas se a gente for falar do filme do Lemis, por exemplo... Sim, justamente eu até citei, né, bastante filme de Lemis, porque ele veio em 2012, né? Eu me formei em 2017, então o Lemis foi o filme que me fez escrever, assim, foi o motivo que eu pensei, vou falar sobre isso. Por que Lemis deu certo e Fantasma da Ópera não? O que é a diferença, né? E aí eu fiquei com essa coisa na cabeça, porque um foi bom, né, nessa visão e o outro não. Mas eu queria dizer mais nessa questão, porque para alguns que não têm nenhum contato com musical, é mais tranquilo. Só que eu não acho justo com o musical. Não acho justo. Cara, a minha história com esse filme é muito louca, porque assim, minha mãe tem uma versão de Fantasma da Ópera que não é musical, né, o DVD. Tem várias. E aí um dia eu tava no balé, e aí uma colega minha do balé pegou e falou, ai, eu tô apaixonada pelo Fantasma da Ópera, não sei o quê. E eu acho que eu já tinha ouvido a música dele em algum lugar. Sim, com certeza. Aí eu fui, sim, né? Aí eu fui ver o filme e teve uma hora que... Sabe o Point of No Return? Que, tipo, hoje em dia é, tipo, uma das minhas músicas favoritas do musical, uma das minhas passagens favoritas do musical. Eu não entendi nada naquele filme. Eu vi o filme e pensei, gente, o que é isso? Do nada, um flamenco aqui, o que tá acontecendo, pelo amor de Deus? Não entendi nada. Aí, quando eu vi a versão dos 25 anos, a minha vida mudou, entendeu? A minha vida mudou. Aí eu queria que você falasse um pouco dessa... Sim, cara, é que a gente é cachorrinha de Sierra Bodges, né? Eu virei... Mentira, eu ia falar que eu virei depois, mas hoje já era, por causa do... que ela gravou... Da Pequena Sereia. Sereia pro Disney. Disney. O CD que a Disney fazia, pegava as estrelas da TV dele, do Disney Channel, e colocava pra cantar as músicas dos clássicos. E ela cantou Pequena Sereia. Eu falei, gente, isso aqui que é cantar. E olha que eu sou fã de Demi Lovato. Falei, meu Deus, que ser humano é esse? E quando eu descobri que ela fazia Fantasma da Ópera, fiquei... foi o que me fez escrever. Foi o que me fez. Sierra Boggs foi que me colocou pra assistir Fantasma da Ópera dos 25 anos. Tá aí, cachorrinho de Sierra ela Boggs. é maravilhosa. Cachorrinho. Aí eu queria que você falasse agora um pouco disso que você viu de diferença. Assim, o bem básico mesmo do seu TCC. Qual que foi a diferença dessa atuação do filme para a atuação do palco? O que você acha que eles deveriam ter feito no filme para melhorar o filme, para que tipo atingisse mais pessoas que gostassem mais do filme, que nem foi com Lemis? Com a nossa conversa, parece que é até óbvio, porque faltou toda a emoção, porque eles quiseram tanto adaptar para a linguagem cinematográfica que foi adaptado até demais, né? Existe ali, nós estamos falando de musical, é só você comparar com o anterior a ele, da minha referência, né? O anterior, Moulin Rouge,
Minha filha, o Christian cantando aquele brilho nos olhos, aqueles beltings dele, aquilo ali eu não vim do Fantasma da Ópera. E eu só fui perceber que só tinha depois, quando eu vi 25 anos. Então eles quiseram adaptar tanto, tanto, tanto que ficou sem graça, que ficou sem emoção. Eu não conseguia sentir nada com o filme, eu só achava as músicas bonitas. Mas sentir o que eu senti, chorar como eu chorei, isso não aconteceu. Eu tô falando muito por alto, assim, porque com o meu TCC, eu fui estudando cada vez mais. Peguei o livro, li todo o livro do Fantasma da Ópera, assisti as versões de filme comum. E, na verdade, assim, é muito básico o que eu tô falando aqui. Dá para mergulhar muito mais e embasar teoricamente, porque pro meu estudo para esse TCC, o nome do meu TCC é O Fantasma da Ópera em suas plataformas. Então, eu busquei o que foi falado, a maneira que foi escrita o livro, para a maneira que foi feita o musical para o filme. E a gente pode fazer uma ponte direta do livro para o filme. Aí, muitos foram terror, suspense, mistério. Porque o filme... Eu acho muito interessante o livro. O livro, ele é um livro investigativo. Quem escreveu era um jornalista investigativo, né? O nome do autor que eu não me recordo. E O Gastão? Gastão, eu tô com meu livro aqui, eu poderia ter pegado para o podcast? Poderia, mas... Aí o Gastão, ele e é muito detalhado, assim, e tem uma pegada, assim, de mistério, então é muito fácil você transformar para esse estilo de narrativa. Não tem como você separar o musical do que foi no teatro, porque o teatro, dentro daquela premissa que é exagerado, inclusive não é dentro dessa premissa, o teatro, ele tem emoção. O teatro, ele trabalhou. Se tinha que chorar, a Christine chorou e chorou direito. Se tinha que sofrer, o fantasma sofreu e sofreu direito. O que aconteceu com o filme? Não sofreu direito, Christine não chorou. O áudio, toda a parte da imagem, do visual, né? Da parte visual do audiovisual do Fantasma da Ópera, a parte da produção, né? Tirando os atores, que é o assunto. Foi linda, assim, direção muito bonita, a arte muito bonita. Eu ainda acho a direção dos Lemis muito melhor. Mas Olha, vou falar que eu me irrito quando a Christine vai cantar Think of Me e do nada eles mudam a produção inteira pra ela vestir um vestido branco à la Elizabeth. Ainda bem que eu entendi essa referência, muitos anos de raia. Ainda bem que entendeu, gente. Assistam Elizabeth o musical. Ela tá aí usando o mesmo vestido da Cici, famosíssimo. Eu acho que é ridículo, porém, eu acho que muito mais é ridículo. A falta eu tava jogando a culpa na Amy, que é a atriz, mas meus professores me avisavam muito, Mari. Isso não é culpa do ator, isso é culpa da direção, isso é culpa de toda a maneira que o filme foi pensado para ser algo simples. Gente, Fantasma da Ópera. Pensa Os Miseráveis simples. Pensa a Morte da Fantine simples. Pensa Dream the Dream simples. Tem que ter muita emoção, né? Muita emoção. E o Fantasma da Ópera é a mesma coisa. A outra cantando cara de morta. Vamos mexer a boca. Here again. É bonito, o cemitério foi bonito. Eu gostei do Scott, mas cadê a emoção? Cadê que eu senti que ela procurava o pai dela? Não senti. Eu não senti. Então eu fiquei muito revoltada, porque quando eu assisti o musical, que é importante a gente frisar o fato que o musical, isso que é muito interessante, ele foi feito no teatro, porém a maneira que ele chega a gente que assiste por uma tela foi editado e filmado e editado com a linguagem cinematográfica, ou seja, cortes e ângulos. Então, foi um pouco de uma mistura. Ou seja, foi o ideal, porque nós tivemos a devida atuação, a devida emoção que tem no palco com os cortes que aproximam. Gente, eu não sei se vocês já assistiram os 25 anos ou Fantasma da Ópera, mas vai um spoiler. No momento que a Christine entrega o anel pro fantasma lá na última música, lá nos últimos minutos de filme, de teatro, enfim, a maneira que a tela vai abrindo e mostra a Christine chegando e o fantasma está no chão, chorando, desesperado. Eu tô quase chorando aqui, minha filha. Emoção pura. Juntou a linguagem cinematográfica, o que a câmera quis mostrar para a pessoa, com a atuação devida. O fantasma estava
destroçado. Não sei se essa palavra existe. O Fantasma da Ópera estava desisto. Estava, não tem mais jeito. E Christine completamente... Como é que eu posso dizer assim? Todos os sentimentos com a Christine. Porque ela sabia que não podia ficar com o fantasma. Sabia que era perigoso. E ela mesmo assim sentia uma certa empatia para ele. Então ela estava indo embora porque sabia que era o certo. Ela gostava do Ryle. Só que em paralelo, ela sentia muita empatia ao fantasma. Então aquilo ali foi mostrado naquela cena do 25 anos. E aquilo ali não existe no filme. Ou seja, a pessoa que assiste o filme do Fantasma da Ópera, ela não tem a experiência que assistir a história musical do Fantasma da Ópera. A composição do Andrew tá ali, do Sir Lloyd Webber, tá ali, tá ali. Eu gosto muito, inclusive, acho que tem duas músicas de Fantasma do filme que eu gosto mais do que do 25 anos. Quer dizer, uma, que é All I Ask of You. Eu gosto do toque calmo que o filme trouxe. Não desgosto do filme. E apesar de amar a versão do 25 anos, eu também gosto... Ah, não. Tá certo. Não ia falar que era Masquerade. Não, Masquerade, divo no filme dos 25 anos. Agora, primadona do filme, por causa da toda a possibilidade que o cinema trouxe, ficou muito interessante. Toda a sequência e a musicalidade, a maneira que tudo foi... O musical, o arranjo, a edição da música, eu acho que também ficou muito interessante. Essas duas músicas do Fantasma da Ópera filme, mas o resto eu acho que perdeu muito mesmo. Eu quero te perguntar uma coisa. Você falou bastante de, tipo, a primeira coisa que a gente julga é o ator, né? Porque ele é o que tá passando a mensagem pra gente, então a gente acha que é tudo culpa do ator. Mas como você disse, às vezes, a culpa é da produção. Total. Às vezes o ator queria até fazer mais, a produção falou, não, a gente quer assim. Porque eu quero gerar uma polêmica. Gere. Ai, meu Deus, amo. A gente teve uma pérola esse ano, né? Que foi Cats. Eu queria muito... Eu queria muito saber sua opinião como cineasta sobre esse filme, porque assim... Eu ainda não assisti esse filme, menina. Ai, que bom. Não assisti. Que bom. Ai, que bom. Eu assisti... Eu também não. Esse ano eu assisti Cats, acho que de 89. Liberaram no YouTube, eu assisti. Meu primeiro contato com Cats. Esse eu também. Gente, eu vou falar pra vocês que eu queria tanto assistir. E assim, eu não assisti nem na minha cidade esse filme, porque não tinha em nenhum cinema. Não chegou. E assim, deu 40 minutos de filme e eu fiquei tipo, o que fizeram, sabe? Porque assim, a história de Cats é muito legal. E eu piro muito nessas coisas assim, de seres que, sabe, são gatos, mas ao mesmo tempo você tá vendo que são pessoas, e ao mesmo tempo você tá vendo que são personalidades e tal. E aí eles meio que cagaram muito com o filme, sabe? E eu fiquei muito triste. Mas ainda bem que você não assistiu. Ok, gente, eu tiro a minha polêmica. Queria polemizar, queria poder falar mal, mas deixa quieto. A principal polêmica que eu vi sobre o filme era mais a parte dos efeitos visuais do que a mise-en-scène, a música. Eu acho, e pelos trailers, eu sinto que não perdeu tanto. Eu acho que não foi tão dançante pelos trailers. Assim, não foi experiência de espectadora foi uma coisa assim cansativa. É muito cansativo, sabe? Muito, demais. E assim, ai, era pra ser muito legal. Nossa, eu saí chorando de tristeza do cinema. Deveria ter sido uma obra de arte. Eu me autossabotei. Eu falei, ai, que legal que foi Cats, mas não, gente, não dá pra encarar de novo. Aqui a gente fala apenas a verdade. Sim. E a verdade apenas. Voltando. Agora que a gente sabe que a culpa não é inteiramente dos atores. E lembrando que o Sir Andrew Lloyd Webber estava com a mãozinha ali no filme do Fantasma de 2004. Então, grande parte das cagadas é culpa dele. Só para deixar claro. Sim, ele... lembrando que... Ele foi parte da produção. Diga. Eu tô querendo lembrar aqui o que eu escrevi, eu lembro disso. É que ele tava na produção, sim. Tava sim. Ele, pelo menos no casting, eu sei que ele tava envolvido. Isso. Pelo menos isso, mas teve mais coisas também. Então, tipo assim, a gente sabe que também ele fez um musical nos anos 80. Então tem algumas coisas que funcionaram mais nos anos 80 do que hoje, né? Com certeza. Nos anos 2000. Mas vamos lá.
a gente sabe que não é totalmente culpa do ator, às vezes, ou na grande maioria das vezes, tem dedo da produção, da direção, porque se a produção e direção quer de um jeito, o ator vai seguir aquilo, entendeu? E eu queria saber agora a sua visão, o que a equipe espera de um ator? Bom, porque assim, a gente sabe o que os atores esperam de uma equipe, a gente quer ser amparado, né? A gente quer ser direcionado, mas nem sempre é uma direção como se fosse um musical da Broadway que eles falam, você vai dar 3 passos para a direita e a sua mão vai ir para a esquerda. É bem diferente esse universo. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Eu acho que depende de cada personagem, cada produção, né? Lembrando aqueles 2 filmes final de ano da faculdade, do que eu participei, dependia muito. A personagem principal, a diretora, ela grudou muito na atriz. E ao mesmo tempo que a diretora dava liberdade para a atriz, ela guiava muito a atriz. O que a equipe espera do ator? Que ele seja flexível, que ele saiba colocar a sua personalidade, mas que ele saiba que existe uma mentalidade, uma conexão artística de toda a produção, que ele saiba interpretar, que ele saiba respeitar isso. E eu acho que é variável, sabe? Depende de cada produção mesmo, depende de cada diretor e de cada personagem. Tem personagem que a gente 100% dá o que dizer. Tem personagem que fala, essa aqui só fala, você é o carinha do bar, mas fica livre. Você tem que falar isso. Agora, se ele vai mexer muito, limpar a mesa, se ele vai virar e buscar alguma coisa, não importa porque... Não é que não importe, não é o principal porque o foco tá ali no personagem principal. Mas isso é muito relativo, é muito importante frisar que é relativo, porque às vezes a gente foca o personagem principal, os personagens estão ali, e os extras podem ter um pouco menos de informação que recebem da gente, mas tem ali a fala, tem ali um guia. Então é bem assim, é bem encontrar um equilíbrio entre cada parte do que se entende de um momento ali, de uma cena, algo cênico. Vamos falar então rapidinho, só para fechar, sobre adaptações de musicais. O que eu quero perguntar para você é, vou fazer peças aqui com a minha companhia e o que você acha da gente pegar e fazer um filme sobre elas? É isso. Essa pergunta. Eita, nós. Cadê o ponto de Mas com isso vamos desenvolver. O que você acha quando você pega um roteiro de peça ou de musical e você vai transformar isso num filme? Porque assim, vai ter que mudar o roteiro, vai ter que mudar as coisas. Você acha que é viável? Você acha que não é viável? Com certeza é viável, assim. Você foi falando, já fui pensando em muita coisa. Então, assim, adaptar, tudo adaptável. Não tem como você manter a mesma coisa. De um livro para o filme, tem que adaptar. De um teatro para o filme, filme para o teatro. Necessárias adaptações. E eu acho que as adaptações têm que ser melhorias para aquela plataforma. Tem que ser algo que a plataforma vai te oferecer. Então, por exemplo, o filme do Fantasma da Ópera teve aspectos que o musical não pôde colocar que tinha no filme. Por exemplo, o Raul se afogando. Não tinha como fazer isso. Detalhes, né? Não tinha como fazer isso num teatro, né? Ia ser muito... Aí vocês entendem mais, ia ficar muito fake. Não sei. Mas, assim, você tem que pensar na parte teatral e na parte musical. Na parte musical, mantenha o arranjo, amada. Mantenha o arranjo. Se foi orquestra, mantenha a orquestra. Se foi uma coisa mais pop, mais rock, mantenha. Mantenha, assim, se a pessoa fazendo um belting, a música tem um belt. Imagina Defying Gravity. It's time to try defying gravity. Kiss me goodbye. Não. A Amanda Seyfried. A gente poderia, assim, falar sobre Les e dizer que Russell Crowe e Amanda Seyfried, quem são vocês, né? Na fila do pão dos miseráveis. Eu sou apaixonada pelo Aaron, o Endurance, que pra mim é um dos melhores personagens. A gente tem ele é maravilhoso. Nossa, sim, eu sou totalmente louca por esse personagem e pros atores que fazem ele. Ele e a Samantha Barks, né? Que eram atores da Broadway já. Sim, com certeza. E assim, a gente tem uma atuação de Anne Hathaway, que ganhou Oscar. Ou seja, aquela questão, você não precisa diminuir a emoção, porque a emoção ela não é só o choro. Acho que a gente pode fazer um TCC em cima da atuação da Anne Hathaway. Ela juntou o bom do cinema, que é uma câmera ali na cara dela, e ela chorando, se babando toda
porque minha filha estava morrendo. A vida dela era total miserável, assim, a mais miserável de todas, coitada de Fantine. E o palco, o que é a letra, a melodia, a interpretação do personagem ali, o choro do ator é forte, é importante no teatro, mas no cinema o diretor pode colocar ali a câmera ali pertinho dela e a gente viu tudo vezes. Uhum. Então foi uma adaptação onde o cinema trouxe mais mise-en-scène, o que foi o contrário do Fantasma. E que eu acho que se você for atualizar essa peça, você com a sua produção, você tem que manter e entender aonde a adaptação entra. Então, assim, a dança, por É exemplo. entender mais ou menos, tipo, entender aonde você tá entrando e como você pode melhorar aquilo, né? Exato. É entender o ponto de ligação de Porque tudo. eu vejo, tipo assim, o cinema é uma coisa muito de detalhes, né? Às vezes você, tipo, na peça você tá vendo o palco, eles vão direcionar a luz e tal, mas tudo bem. No cinema você vai direcionar com a câmera o que o público vai ver. Então, às vezes, uma chave vai cair, você vai mostrar aquele frame da Às chave vezes era caindo. uma E aquilo luzinha vai ser simples importante. num garfinho, assim, tá todo mundo numa cena. Às vezes joga uma luz num garfinho, assim, sem fechar o E, ó, close. e Lemis, ele soube usar muito bem no filme, pra deixar melhor que o musical, a cena da Fantine. Nossa, sim. Porque no musical, a cena da Fantine, ela acabou de ser demitida. Então você tá chorando porque ela foi demitida. Eu entendo que ela tá. Mas ela passa toda. Ela tá princesa A ainda. princesa. No filme, eles trocaram, eles Aham. inverteram a ordem, eles colocaram ela primeiro pra se prostituir e quase morrer, aí colocaram a música, e aí veio o Oscar, meu amor. Aí veio o Oscar. Aí veio o Perder Oscar. dente, cortar cabelo. É mais Foi informação incrível. pra Anne Hathaway chorar. E, assim, muito interessante também, que não posso deixar de falar, plano sequência. Maldito plano sequência. Eu gosto de dizer que a chave de ouro do cinema é o plano sequência. Pra quem não sabe o que é o plano sequência, é você ter uma cena sem cortes de câmera. Então, assim, a câmera vai Acho incrível. percorrer, vai ficar ali, vai ser gravado e ninguém vai fazer corte nenhum. Corte é bom pro cinema, é óbvio que sim. Mas se você parar pra perceber, as sequências de Miseráveis são pouquíssimos cortes. A música do Valjean, eu sempre confundo, misturo Javé com Valjean, fica Javan. A música do Valjean Sokol, a música do... Ai, droga, não consigo lembrar. A pressão. Qual A parte? primeira parte, quando ele diz World Lockdown. of John Valjean, não. John Valjean is nothing now. Eu quero falar outra coisa. Another story must begin. Então, quase a primeira parte toda dessa sequência foi filmada direto e captação na hora o áudio. Claro que eles fizeram todo o áudio no estúdio e também capturaram na hora. Então, a produção dos Miseráveis conectou, ele juntou. Aqui é melhor pegar o gravado, aqui é melhor pegar na hora. Outra coisa muito boa de Lemis, a passagem de tempo. Eles conectaram na música a passagem de tempo. Então, nessa hora, o Valjean joga a carta e a carta já vira lá anos à frente, se eu não lembro quantos anos à frente, já mostra o Javé correndo de carro. Que entra o At the end of the day, it's another day over. E aí, essa E conexão sabe é uma muito coisa boa. também? Se eu não me engano, em Rocketman também tem um plano sequência, não tem? E uma das músicas, quando ele aparece, que ele tá dançando no parque, se eu não me engano, é plano sequência. E é incrível, porque ele vai andando, ele vai crescendo, e aí vai o pessoal né? começa a Agora que eu dançar tô junto com lembrando, ele. Nossa! o personagem, o Elton John, ele tá saindo de criança, indo pra adolescente, indo pra jovem adulto, né? É isso, no parque. Isso. Nossa, é incrível. Eu amei também. É incrível demais. Eu amei esse filme, gente. Eu fiquei mais fã de Elton John depois. Já era fã, virei mais fã. Mari, falando agora sobre mulheres. A gente sabe que o nosso papel na arte ele vem crescendo graças a nós, né? Graças ao nosso esforço e tal. E eu queria saber de você, mulher e cineasta, como que é ser mulher hoje no cinema? Ai. Se tem restrições, se tem alguma Não. coisa, se é diferente. Porque quando a gente tá num curso, né, é uma parada pequena relacionada ao mundo, né? É muita coisa que você vai enfrentar. Não, e você é o aluno pagante ali, então você tem que ter seu espaço. Exato. Tem ali um espaço reservado para você agora no mercado. Exato. Olha, Como que é eu vou dizer o papel da mulher cineasta no mercado de trabalho?
Fala aí pra gente. Bom, é importante frisar que, de fato, assim como a mulher em todas as áreas de trabalho, ela está cada vez mais ocupando espaço, crescendo e sendo mais relevante. O cinema, ele é muito machista. Assim, eu não conheço todas as profissões, eu não conheço o interno de todas as profissões, mas eu posso dizer que cinema é muito machista. Mas eu acho que também varia de equipe, porque durante a faculdade, como eu comentei antes, eu tô ali como aluna, então eu tenho que ter meu espaço. E claro que a minha dedicação, eu fui fazer um estágio porque o dono do local, ele viu a minha dedicação e falou que estava tendo vaga de produção, então ele, o dono, me acolheu, mas o resto da equipe, a minha chefe era mulher, então é uma das coisas que eu mais amo. Porém, engraçado dizer que as duas chefes que eu tive de estágio foram mulher, então você vê que assim, existe espaço, as mulheres estão tomando espaço. A questão é que ainda é muito machista e, assim, é um machista nojento. De piadinha, de você não ter que estar aqui, de vai embora, entendeu? E, assim, claro que eu ainda era muito na minha, eu não era feminista no sentido, eu não conhecia o feminismo. Não que eu não quisesse ter o meu espaço, não que eu fosse alheia a isso, mas eu não entendia completamente que o tipo de machismo que eles estavam exercendo. Eu achava que era culpa minha, simplesmente, de eu não ser o suficiente para aquela vaga que eu ocupei de estagiária. Mas, na verdade, não, que eu estava fazendo meu trabalho direito. O problema é que eles eram machistas e eu era um alvo muito fácil. Eu era uma garota de, sei lá, 19, 20 anos, sabe? Primeiro estágio e... Entende? Era muito fácil, assim, para eles infernizarem a minha vida. Mas não é de todo mundo. Eu acho que, no geral, como a sociedade está progredindo em relação ao machismo, a deixar de ser, ainda há muito que ir e já teve muita coisa que a gente cresceu. Então, acho que está sendo refletido no audiovisual, só que, em paralelo, ainda é muito machista. Eu saí, assim, de tentar trabalhar no cinema, mas por causa da fotografia, eu ainda tive contato com muitos cineastas e aí, assim, eles comentam que ainda é muito difícil, mas são pessoas que já estão começando a entender que a mulher não é um saco de porrada, algo para ser descartado, que ela tem um espaço, que ela vai ser algo produtivo dentro do trabalho, etc. Então, acho que está progredindo. Eu não tive experiências muito boas. Já, na fotografia, sou eu, e eu coloco a minha cara e eu bato o pé, que é o meu trabalho ali. Foi diferente de ser uma estagiária. Entendeu? Eu não sabia até onde podia bater meu pé e falar, não, tá errado isso. Também tinha esse medo. Sim, e então eu queria muito que você desse um conselho para as meninas que estão ouvindo aqui o nosso pod e estão começando nessa área, assim, do audiovisual, do cinema. Até em teatro também, porque direção de mulheres também é uma coisa relativamente nova, né? Que tá surgindo e tal. O conselho, eu não vou nem dizer um conselho, eu vou dizer uma verdade, o futuro é nosso. Uhul! Então você vê que não, Gosta tá claro sim! que é maior, gente. Não, o futuro é nosso, porque eu tô aqui analisando todas as mulheres que eu trabalhei e impressionante a quantidade. Entendeu? A gente acha que não, porque os homens ainda são muito machistas, mas as mulheres estão cada vez mais ocupando espaço no cinema, no audiovisual, na fotografia, no teatro. Eu tô falando, uma minha colega de trabalho da faculdade, né, minha amiga de grupos, ela é uma CEO da empresa dela, da trupe dela. Eu não sei se a palavra CEO se encaixa, mas ela é diretora, ela é, vamos dizer assim, dona, deve ser uma sociedade, mas é ela que manda. Entendeu? E ela, assim, ela é requisitada com todo mundo ama trabalhar com ela. Então, não ache que você é pouco, porque alguns homens vão querer te diminuir, isso é conselho. Eu sei que é um pouco clichê e comum de dizer isso, tipo, acredita em você. Na época do meu estágio, onde eu estava em volta de muitos homens machistas, eu não acreditava em mim. Eu não acreditava. Eu acreditei que eu chamei atenção para ter a vaga, mas eu achava que aquela vaga não era minha. E eu estava errada em relação a isso. Eu fiz um bom trabalho naquela vaga, porém, eu achava que a culpa era minha. A culpa era minha que eu saí da vaga, porque eu fiquei menos de um ano naquela vaga. E não foi culpa minha. Não foi culpa minha. Eu entrei na empresa com 3 gravações por dia. Eu saí com 1 gravação por semana. Claro que eles estavam demitindo quem entrou
Então, eu achava que era culpa minha, que eu era o problema. Acredita em você, para com isso, acredita em você, lute pelo seu espaço. Eu tô aprendendo isso, como sendo fotógrafa freelancer, eu tô literalmente lutando barra com vários homens, é o meu espaço. Eu trabalho com fotografia de dança, de balé, então o balé ele é bastante cercado de mulheres, então é um ambiente muito mais fácil do que o cinema. Mas mesmo assim, eu tô ali lado a lado com homens, eu tô falando aqui, é meu espaço. Podemos trabalhar juntos? Podemos, mas você não vai me diminuir. O meu trabalho é bom, eu sei que eu tenho muito a crescer em termos de equipamento, de experiência, mas o meu trabalho já é muito elogiado, já é muito bom, já é muito requisitado. E eu tô acreditando... Ela trabalha com a Ana Botafogo, meu amor! Chique! Nossa, que lindo, gente. Você Uma pensa salva de assim, palmas. Põe a palma, Natan! Gente, Mariana, muito obrigada por ter participado Valeu, aqui com a Mari. gente hoje. Foi muito produtivo. Ai, que bom! Foi muito legal. Você deu muitas informações para pessoas que talvez nunca tenham tido contato com a área. Vai ser muito interessante de saber e aprender. Não, foi muito bom ter participado. Eu fiquei muito feliz pelo convite. Eu fiquei muito lisonjeada, porque eu gosto de conectar, né, o cinema com musical, porque sou muito fã, com o audiovisual no geral, com o balé, que eu danço há anos, com a fotografia. Então, poder falar disso, poder articular, né, e desenvolver esse assunto e poder passar informação é um prazer. Então, estou muito feliz. Eu espero que tenha ajudado, né, que eu não tenha ficado muito no superficial, meu medo é esse. Porque tem como ir muito a fundo, cada assunto tem como você pegar mais informação e ir atrás de teóricos, só que isso vai demorar muito mais, né? Então, se foi daí uma semente para você parar e pesquisar, dar um Google, ver uns livros. Se quiser, eu posso pegar umas indicações de livro aqui que eu estudei pro meu TCC e eu peço para as meninas disponibilizarem um textinho. Fiquem à vontade, pesquisem, que esse assunto é muito interessante e polêmico, né? Que é bom. E fala o seu Instagram para o pessoal entrar em contato também, ou então se quiser um book, um ensaio fotográfico bailarinístico, ou até normal, porque essa mulher é incrível. Muito bom, gente, adoro. Então, eu tenho vários Instagrams, mas o meu principal Instagram, que é o de balé, ele é o @marisales com 2 L's, balete, foto com PH, se é que fez sentido. E eu também tenho outro que é Mari Salles Fotografia, que são fotos no geral. E o de balé é só de dança. Eu também tenho que ter o meu blogueirinho, né? Porque a pessoa que faz aula de canto, a pessoa que faz dança, e enfim. Só que ainda não comecei com esse projeto. Então, assim, para um próximo podcast, eu apareço aqui com o meu Instagram de blogueirinha. É isso aí. E esse, gente, foi mais um episódio de... Isso não é teatro. Até semana que vem. Tchau.